Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Eu quero aqui externar a minha confiança na condução dos destinos da nossa cidade, do prefeito Napoleão Bernardes, que apesar da sua juventude, seus 31 anos, tem se mostrado firme, aberto ao diálogo, mas responsável. Responsável com a sua missão e com a sua função de prefeito da cidade, de manter os serviços essenciais em funcionamento e buscando, de todas as formas, através da mesa de negociação permanente, algo que é inédito nos governos que se passaram, junto ao nosso sindicato dos servidores. Em 18 meses se avançou e se avançou muito. E aqui eu quero fazer algumas ponderações. O sindicato tinha em torno de 77 demandas. Destas, em torno de 60 foram atendidas ou estão em andamento. Quase 80% da pauta de reivindicação do sindicato, dos trabalhadores do Serviço Público de Blumenau foram atendidas. Algumas não foram, porque não são possíveis, vereador Marcelo. Vossa Excelência foi secretário. Redução da carga horária de 8 horas para 6 impacta tanto da parte financeira como dos serviços. E também há uma questão de legalidade. O concurso foi para 8 horas, além da questão financeira. Reduzir o tempo do estágio probatório de 3 para 2, vereador César Sim, é constitucional. É a lei maior que diz que é 3 anos para todos os servidores públicos do nosso país. Eu quero aqui afirmar que os avanços na educação, que é algo que eu prezo muito, porque eu sou professor, como o professor César Sim, e muitas vezes na nossa universidade, professor César Sim, recebemos apenas o INPC. Se formos comparar com a questão do professor em todos os níveis, é óbvio que até o professor universitário tem uma defasagem na sua remuneração. E nós, em todos os momentos, enquanto professores, continuamos o nosso trabalho. Porque fizemos um concurso público e vamos fazer a nossa luta, até dentro da universidade, nas instâncias do diálogo. Mas eu quero aqui afirmar que em Blumenau, o nosso piso salarial está acima do piso nacional do professor, que foi criado pelo governo federal. O nosso piso chega a ser 35% acima do piso nacional, que é em torno de 1.600 e alguma coisa, e nós temos aqui de 1.800 e algo até 2.300. Então, nós estamos acima do piso nacional. É importante também ressaltar à nossa comunidade que as perdas que são colocadas, vereador César Sim, não são perdas lineares. Houve, ao longo dos governos, vereador Jefferson, alterações nos cargos e salários que recuperaram, em parte, a perda de alguma categoria, ou de algumas categorias. Então, a perda não é linear. Não se pode dizer que a perda é de X%, porque não são todas as categorias, vereador Zeca Bombeiro, que têm essa mesma perda. Tem categorias que estão acima, ao longo dos anos, do INPC do nosso país. Agora, o que o prefeito Napoleão está trabalhando, não agora, mas desde o início do seu governo? De avaliar e analisar as perdas dos funcionários que não foram, por algum motivo, contemplados nessas revisões salariais que aconteceram nos planos de cargos e salários. E agora eu falo para a minha categoria da saúde. O nosso ex-secretário e meu colega, meu querido amigo, Marcelo Lanzarin, é uma luta antiga nossa, do Estatuto do Servidor. E isso está em andamento, e será realizado nesse ano ainda. O servidor da saúde terá o seu Estatuto do Servidor da Saúde, o seu reenquadramento, diante de uma realidade daqueles que tiveram perdas, vereador Becker. E não daqueles que, porventura, tiveram a sua recomposição salarial já efetuada em momentos anteriores. Em 17 anos, nunca se atendeu o sindicato da forma que está sendo atendida. Foram perto de 10 reuniões
na mesa de negociação. É óbvio que eu respeito as posições de ambas as partes. O sindicato tem o seu motivo, tem a sua motivação. Mas o prefeito também a tem. Eu dou Beto e Bess. O prefeito tem uma responsabilidade com a cidade, com as pessoas, com o orçamento. Vereador, presidente, meu dileto e querido amigo Vanderlei, falar de números é fácil, mas eu faço um desafio. Vamos sentar numa mesa e vamos abrir os números que o sindicato tem. Porque o Paulo Costa, enquanto gerente nosso, de gestão social, de gestão governamental, desculpa, como o Alexandre, sempre abriram o sindicato todos os números. E eu afirmo e reafirmo que as recentes correntes líquidas estão no comprometimento da receita com o pagamento de funcionários de 60% para mais. Não podemos pegar empréstimos que serão pagos, que vêm para o orçamento, como uma receita líquida para se poder investir em outras áreas. E volta aqui, o vereador Marcelo sabe disso, vou dar só um exemplo, que serve para outras situações. Os municípios têm, ao longo dos anos, recebido encargos e não recebido a contrapartida das receitas. Um SF custa mais de 30 mil por mês. E em alguns momentos, como diz o Marcelo Lanzarin, pode chegar até 50 mil. E nós recebemos quanto do Ministério da Saúde? R$ 7.500. A prefeitura não fabrica dinheiro e não tem como fabricar. E a recomposição dos impostos são feitas por necessidade extrema. O que precisa nesse país, de uma vez por todas, é ter a coragem de enfrentar, vereador César Sim, meu dileto e querido amigo, promotor, uma pessoa que eu respeito, é discutir o Pacto Federativo. Os nossos deputados federais e senadores, que representam os nossos municípios, os nossos estados, têm que ter a coragem de enfrentar essa questão. Porque quando a Constituição de 88 foi feita, era 20% da arrecadação mínima para os municípios. E hoje o repasse não chega a 13%. É por isso que Blumenau, vereador Jefferson, coloca 26% a 27% do seu orçamento, quando a lei manda botar 15%. Porque não há condições, não há reajustes. Os municípios estão de pires na mão. Infelizmente. Eu sou municipalista porque nós vivemos no município. Isso não é uma crítica a governo de hoje, ou de ontem, ou de amanhã. Nós temos que rever o Pacto Federativo. Os municípios não suportam mais a carga. E é por isso, vereador Jefferson, que nós vamos para o BID, para outras situações, para pegar empréstimos que nós vamos ter que pagar. Porque a fundo perdido não são tantos. Mas se nós atendemos aqui a saúde e recebemos 7.500 por SF, nós botamos no mínimo 30 a 40 mil a mais para mantê-los funcionando. E o dinheiro sai da receita corrente líquida dos repasses que são feitos. Então, senhores vereadores, eu tenho muita tranquilidade em dizer a vossas excelências que o prefeito Napoleão, e eu vou concluir, está aberto ao diálogo. O que ele pede ao sindicato é a possibilidade de se manter o estado de greve, que é um direito do servidor. Até porque, vereador presidente Vanderlei, eu aprendi até com Vossa Excelência, que é advogado, que decisão da justiça não se discute. A gente cumpre e vai discutir depois, dentro dos fóruns da legalidade. E o que o prefeito pede, eu vou concluir, é que o servidor, assim quando ele recebeu o nosso sindicato, que retorne ao trabalho, mantenham o estado de greve, que é um estado que não está saindo da greve, não está encerrando a greve, e que continue a mesa de negociação que nunca foi encerrada. Nós temos propostas, sim, vereador Jefferson, para atender as categorias que estão mais defasadas, para levar o piso salarial daquelas categorias que não foram, em algum momento, alcançadas nas reformas que ocorreram no plano de cargos e salários da nossa prefeitura. Nós queremos isso, nós temos proposta, mas para isso, o que o prefeito pede é que haja de ambas as partes, como há dele, a confiança de continuar aquilo que tem sido feito em mais de 10 reuniões com o sindicato. Retorne ao trabalho, mantenha o estado de greve. Existem propostas que podem avançar, se não na totalidade, mas pelo menos naquilo que for possível dentro da responsabilidade do governo Napoleão. E encerro dizendo o seguinte, essa greve não serve a ninguém.
sinto muito quando os sindicatos dos trabalhadores do transporte coletivo paralisam, atrapalhando a vida de outros que já têm a sua situação dificultada com a paralisação das creches e de outros serviços. Eu acho que a greve é justa, mas ela não pode avançar em cima do direito de outras pessoas. Então eu faço um apelo em nome do governo, em meu nome pessoal, como servidor, como vereador, como médico dessa cidade. O diálogo está aberto. Retornemos ao trabalho para que os serviços essenciais sejam mantidos, mantenham o estado de greve. E estabelecemos um prazo para que possamos, numa discussão madura, responsável, dentro daquilo que o município possa arcar, de valorizar aquilo que é muito importante na nossa cidade, que é o servidor público, que presta grande serviço, e a cidade precisa de todos nós. E agradeço aos mais, ou perto de 2/3 dos servidores que continuam trabalhando. Aqueles que estão em greve é um direito, mas tem muito servidor que continua trabalhando. Ambos têm que ser respeitados, ambos têm que ser valorizados.